dele, e nós, na universidade, conhecemos ele. Eu e o Rogério Tonucci fizemos uma entrevista com ele, foi uma coisa assim, bem interessante, que ele topou rapidinho conhecer, entrar nas escrituras, né? Mas uma coisa que logo assim foi impactando a gente, né? A gente via que o Fábio, ele sempre teve um gosto muito grande por pessoas. Então, logo que a gente começou a estudar a Bíblia lá na universidade, já nas primeiras semanas ele começou a trazer os amigos, né? E eram praticamente todos amigos novos, né? Tudo pessoal de fora, assim como ele tinha chegado aquele ano na universidade para fazer mestrado, né? E ele rapidamente já fez amizade com muita gente, já trazia os amigos. Então, isso a gente vê que é uma facilidade, um dom, um gosto que ele tem muito grande por pessoas, né? E depois chegou a Suzana, que também foi um outro grande presente, né? Muito querida e também com sede de conhecer Jesus, também com uma facilidade muito grande de se entrosar com as pessoas. E assim que eles se casaram, logo a gente percebia neles um casal assim, sempre com gosto muito grande de receber pessoas em casa, né? Uma vida, uma vida assim simples, bonita, aberta a casa, veio os filhos também. Isso nunca atrapalhou eles, pelo contrário, né? A casa deles, com as crianças pequenininhas, bebês, estava sempre aberta, recebendo os amigos. Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito no Fábio e na Suzana, né? Um gosto muito grande por pessoas. E uma facilidade também, assim, de se dar muito bem em qualquer ambiente, né? Tanto o Fábio quanto a Suzana, em qualquer ambiente que eles chegam, eles se entrosam muito bem, né? Tem um coração muito grande para as pessoas e, sobretudo, no Fábio, especialmente, a gente percebia desde cedo um sabor grande de levar o evangelho para as pessoas, né? Com muita facilidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu sinceramente nunca conheci alguém assim com tanta facilidade, né? Ele naturalmente, rapidinho, já fala de Jesus para as pessoas. É uma coisa que é um dom dele, é o jeito de vida dele, né? E que encaixou muito bem com a Suzana, que ela também tem essa facilidade de estar com as pessoas, um gosto muito grande. Os filhos, é uma família muito bonita, né? Então, hoje, eles estão na Alemanha. O processo também foi um processo bacana, porque desde quando surgiu a ideia, o gosto de, quem sabe, viver fora do país para levar a mensagem, ele abriu esse assunto no Brasil, com todo mundo. Visitaram várias cidades do Brasil, procurando entender com Deus qual era a vontade de Deus em todo esse processo, né? Então é muito bacana de ver a atitude deles, como eles aglutinam, como eles derramam, né, o amor, a alegria deles por pessoas. E a gente vê que o gosto deles no ambiente da turma é uma coisa muito bacana, é bem animador. É uma família que a gente fica muito feliz, agradecidos a Deus por estar no nosso meio, né? Então é isso aí, gente. Eles vão fazer. Ah, é, e ali a gente se lembrou, né? O irmão e o pai estão ali assistindo, olha que alegria, coisa linda, né? Muito bem, gente. É uma alegria grande ter vocês aí também. Então, o Fábio vai fazer a apresentação dele, ele e a Suzana, e depois que terminar, cada um pode aí fazer uma pergunta, né? E para a gente conversar sobre o assunto com liberdade, beleza? Muito bom, gente.
Então vamos lá, Fabião. Está contigo aí, Suzana. Vamos orar um pouquinho por esse tempo, né? E, ô Tom, você poderia orar para a gente? Posso sim. Vocês me ouvem bem? Pai, a gente vem na tua presença, por meio do teu filho Jesus, sabendo que a gente não consegue estar diante de ti por nós mesmos, através da tua graça, do teu amor. Te pedir que essas palavras que o Fábio vai trazer aqui para a gente possam fortalecer a gente, nos fortalecer um ao outro também. Principalmente, Deus, que o Senhor se torne maior nas nossas vidas, que isso colabore também para a gente estar sendo renovado, transformado, podendo estar chegando humildemente na tua pessoa, na tua presença, que é a tua vontade, Deus, através de tanto amor que o Senhor derrama sobre nós, tua vontade de ter a gente próximo, por inteiro, contigo. Nos ajuda, Deus, a gente se aproximar de ti. Te pedimos, então, que o Senhor, através do Fábio e da Suzana, possam estar mexendo na gente de uma forma bem profunda, Pai. Agradeço por cada um que está aqui, por esse momento também de ver tantos rostos conhecidos, tantos amigos queridos também. Te pedimos, então, que Teu Espírito Santo esteja nos unindo de uma forma bem abundante, entrando nas nossas vidas, nos fortalecendo. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém. Amém. Muito bem, pescador. Pescador, obrigado. Valeu. Obrigado, Tom, também pela oração. Sim. Gente, boa noite. Desculpa o atraso, não fui alemã hoje. Estava colocando o Davi na cama. Mas que legal estar com vocês. Bastante gente. Isso aí, gente. Uma alegria mesmo, né? Como o homem comentou, é como se fosse nossa família mesmo, né? Que a gente já vê nas escrituras, né? A família da fé. Então, a gente sente muita saudade de vocês. Já estamos há um ano aqui. Ô, Fabião, teu som parece um pouco distante. Acho que é bom se aproximar mais. Tá, beleza. Falar um pouquinho mais alto também, então. Melhorou. Mas muito bom. A gente está dizendo que tá saudade, né? Já estamos há um ano aqui, dá saudade de estar com vocês, né? Mas é bom poder estar aqui virtualmente um pouquinho, então, com vocês, passar esse tempinho juntos, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês ir, né, pegando a Bíblia. Nós vamos ver algumas passagens hoje. E antes a gente testou aqui, acho que está tudo funcionando. Tá ok aí, né? O Roberto está aparecendo para mim aqui, para liberar as entradas, mas está cuidando aí também, né? Tá funcionando, Fabio, beleza? Mas está aparecendo para mim aqui para liberar a entrada das pessoas, mas acho que está aparecendo para ti Não, também. é para mim. Deixa Então, comigo. Beleza, então. A ideia é hoje a gente passar aí uns 15, 20 minutinhos aí, basicamente em cima desses 3 tópicos aqui, né? Eu vou trazer um pouquinho dessa passagem de Mateus 9, que a gente conhece bem, e é tão bacana de ver. Vou falar sobre um pouquinho da história de cada um de nós que está aqui hoje e um pouquinho sobre esse primeiro ano nosso aqui na Alemanha, tá? Então, a passagem de Mateus, que a gente conhece bem, essa aqui, né? Vou ler ela aqui para a gente, tá bom? Vocês podem acompanhar aí, se vocês quiserem, na Bíblia de vocês ou na tela aqui, tá? Vou só tirar aqui os videozinhos da frente aqui. Então,
percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tá? Tudo certo? Então, essa passagem aí, ela está num contexto ali que está um pouco depois do Sermão da Montanha, né, que está ali no Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? É um trecho muito legal, muito animador, né? Que tem basicamente só a fala de Jesus, né? São 3 capítulos ali, então é muito legal ler, né? E depois disso, então vem esses capítulos 8 e 9, e no final do 9 tem esse trechinho que a gente leu. Se a gente pega a Bíblia e dá uma folheada assim nos capítulos 8 e 9, e aí eu escrevi aqui, ó, parece muita coisa para fazer, né? Então, só um resuminho assim, né, das coisas que estão escritas ali, né? Começando no capítulo 8. Cura de um leproso, depois cura do criado do centurião, cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, cura de 2 endemoniados gadarenos, cura de um paralítico em Cafarnaum, cura de uma mulher enferma, ressurreição da filha de Jairo, cura de 2 cegos. Dá até uma canseira só de ler, né? E aí a gente pergunta assim, ó, para Jesus é muito? Né? Será que a gente fica com essa impressão assim? Porque ele ter falado ali, olha, a seara é grande, né? Pede para Deus enviar trabalhadores. Então a gente pode se perguntar assim, ó, será que era muito para ele? Ou será que o exemplo dele serve para animar a gente, caso possa aparecer muita coisa para a gente ver assim que é possível, né? E aí então no final ele anima a gente a pedir, ele pede para a gente pedir para Deus, né? E eu achei interessante, me chamou a atenção assim uma coisinha nesse trecho aí, né? Que ele não pede por muitos trabalhadores. Embora eu estava dando uma olhada nas traduções, né? E tem uma das traduções mais recentes, a NVT, ela aparece lá muitos trabalhadores, né? Mas todas as outras não aparecem, né? Então eu fiquei com essa impressão assim, né? Que ele está pedindo por trabalhadores, né? E não para mais trabalhadores. Né? Então, o que são os trabalhadores? Né? Tem características diferentes. Ele nos anima a trabalhar, mas pela motivação certa. Né? Então, se a gente olha lá em João 6, 27, eu vou abrir aqui, ele diz lá, né? Logo em seguida ali daquela multiplicação dos pães e dos peixes, né? Muitas pessoas estavam procurando ele mesmo disse, vocês estão me procurando porque vocês comeram e se fartaram e tal. E aí ele diz isso aqui, ó, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Então a gente se pergunta, né? Para que eu trabalho, então? Né? Jesus está animando a gente a trabalhar pelo motivo certo. E aí, ele pede para a gente... Será que ele pede para a gente realizar grandes obras? E aí essa palavra obras aí no grego, ela aparece como ergon, né, que tem a ver com a palavra trabalhadores, né? E tem a ver com ergonomia, né, que é o estudo do trabalho, né? Enfim, essa palavra no grego, né? Interessante que essa palavra obras, no grego é o ergon. Então, às vezes, no português, a gente vai ver como trabalho e às vezes vai ver como obras, assim como trabalhador e obreiro. Né? Às vezes, a gente vê nas escrituras a palavra obreiro. E aí a gente fica pensando que é algo diferente, assim, né? Parece que é alguma coisa mais importante, uma coisa maior, assim, né? Mas você vê que no texto original é a mesma palavra ali. Aqui no grego é o ergates. Então, é a mesma palavra que trabalhador, né? Então, só voltando aqui, será que ele espera da gente grandes feitos, grandes obras?
olhando lá de novo em João, naquele mesmo trechinho lá, próximo versículo ali, o 28 e o 29 do capítulo 6, eles perguntaram para ele, o que precisamos fazer para realizar as obras, e aí no grego é o ergon, né, os trabalhos, né, que Deus requer. E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. É muito simples, na verdade, né? O que ele quer da gente é isso, o crer. E tudo o resto é uma consequência muito boa que vem nas nossas vidas, né? Como esse assunto do trabalho, por exemplo, né? E aí, a última pergunta que eu coloco nesse slide aqui é: para quem ele pede, né? Para quais são os trabalhadores que ele espera, né? Peça por trabalhadores, né? Então, quem será que são esses trabalhadores? Eu vou fazer agora com vocês eu queria fazer um testezinho com vocês. Quem está usando o celular, aí se você passa o dedo na tela, aparece embaixo algumas opções aí, né? Ativar o mudo, iniciar o vídeo e tal, e aparece essa aqui de reações. Se aí você clica nas reações, aparece opções aí, por exemplo, de levantar a mão, tal, de né, o coraçãozinho tal, e o joinha. Eu queria que vocês clicassem no joinha, tá? E no computador é muito parecido também, né? Você vai ter que clicar na tela. Se a sua tela ela não tiver maximizada, vai aparecer aqui embaixo esses 3 pontinhos e aí também depois aparecem as reações também. Se a tela já estiver grande, já aparece ali de baixo, igual no celular, reações e o joinha, tá? Então eu queria que você todo mundo fizesse um testezinho agora, desse um joinha aí. Quem não conseguir não tem problema não, tá? Mas dá um joinha. Isso, beleza. Eu vou dar uma olhada nos vídeos aqui. Vou ver se todo mundo conseguiu dar um joinha aí, maioria. Legal. Tá? Vai lá. Beleza. Mais um pouquinho aqui, tá? Depois eu vou fazer uma pergunta e aí eu queria que vocês respondessem com um joinha, para saber se a resposta. Opa, tá no botãozinho errado aí. Eu vou de novo aqui então, que aí aparece a minha aqui de novo. Mas beleza, tá? Uma outra oportunidade a gente pode praticar mais isso aí junto, tá bom? Quem quiser e ajuda depois, me dá um toquinho aí que eu ajudo com prazer nisso aí também. Eu vou para o próximo, então, vou fazer a pergunta, tá? A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Quem já ouviu falar de Carson Christensen e Art Hanson? Eu queria que quem ouviu falar desse um joinha aí agora. Vamos ver quantos joinhas vão aparecer aqui. Pode balançar a cabeça também. Beleza. Legal, ó. Não vi nenhum joinha. Nenhum joinha. É isso aí. Isso é interessante, né? Porque esse nome ele aparece nesse livro que a gente conhece bem, o livro que o Jim Peterson escreveu. Né? O livro se chama Igreja Sem Paredes. E no livro aparece a história dele, me chamou muito a atenção. Né? E eu vou mostrar para vocês por quê. Tá? E é interessante também que nosso último Zoom que teve aqui com o Adamir e com a Rita, quem participou, quem teve a oportunidade de ver a gravação, né, do que ele falou lá dos queridos anônimos de Deus, né? Ele chamou assim as pessoas que não são pessoas famosas, não são pessoas conhecidas, mas que estão trabalhando aí no reino de Deus, né? E aí o Carlson e o Art também são desses, né? E aí ficou provado agora, né? Não teve nenhum joinha. Vou contar a história deles então. No início dos anos de 1900, no início do século XIX, né, o Carlson Christensen, ele foi da Dinamarca para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele tinha uma fazenda ali perto de Minnesota. Ele era cristão,
e ele procurou, então, compartilhar isso com os vizinhos dele, que eram Peter e Ana, eram os vizinhos dele. E a Ana entendeu o recado, né, em 1922. Então, passou a conhecer Jesus ali. E aí, logo, ela ficou pensando nos seus filhos, né? Ela tinha 4 filhos, e aí ela procurou o Art, que é o segundo aqui, né? O Art Hanson. Ele tinha um armazém, e ela procurou ele porque ele era cristão, ela queria ajuda, né? Com os filhos, assim. O Art empregou um dos filhos, o Arnold, que tinha 19 anos. E logo em seguida o Arnold, então, se tornou cristão, e logo depois a Eva, que era sua noiva, também. Aqui tem uma foto que está no livro. Não, eu acho que não está no livro, acho que eu pedi para ele, ele me mandou. Ele tinha umas fotos lá. E aí, aqui então, no canto direito da foto, está o Art, que era o dono do armazém, né? Onde o Arnold trabalhou. E aqui, mais no meio da foto, a Ana, então, que era a mãe do Arnold. E aí, a história não se lembra, né? Do Carson e nem do Art, né? Provavelmente eles morreram achando que suas vidas tinham sido agricultura e venda de mantimentos, né? Mas o Arnold e a Eva, eles depois se casaram e tiveram 6 filhos. E um deles foi o Jim Olha Peterson. só. E aí, Legal. para quem não conhece a história do Jim, né, o Jim e a Marge, um casal, né, que em 1963 eles saíram dos Estados Unidos e foram para o Brasil. E com a filha dele, só tinha uma filha na época, a Michelle. Um ano depois, chegou mais uma família, né, o Ken e a Carol Lotz. E aí eles chegaram no Brasil, e eu arrisco dizer que todo mundo que está participando hoje aqui tem a ver com essa história, né? De uma maneira direta ou indireta, passaram a conhecer Jesus por causa da vinda dessas pessoas, né? O Ken, ele escreveu um livro que chama A Turma, um livro muito bacana também. Depois aí, no final de 63, até vocês têm muitas pessoas aqui têm propriedades muito mais do que eu para falar sobre isso, vivenciaram isso, né? Estiveram nesse momento aí o Oswaldinho e a Lenir, né? Que no final de 63 o Jim convidou o Oswaldo para um jantar, e aí começaram a passar tempo nas escrituras, né? E em 64, então, o Oswaldo ele passou a acreditar em Deus, e ele diz que foi Romanos 5:8, né? Romanos 5:8, que é: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? É um versículo que realmente é muito animador, né? Porque a gente pode chegar para Jesus do jeito que a gente é, né? A gente não precisa melhorar, né? Nada disso. A gente pode chegar do jeito que ele nos ama, né? E isso aí tocou muito o Oswaldo e toca todos nós, né? Em 66, a Lenir entra na história também, né? E aí, em 67, eles tinham um grupo aí de 12, né? Um número bacana também, uma coincidência boa aí. Esses 12 rapazes que estão na foto aí, né? Vocês devem conhecer todos eles. Então, aqui em cima está o Jim, aqui embaixo o Ken, o Oswaldo está aqui também, Egon, né? E outras pessoas que vocês devem conhecer aí. Eu não conheço, eu só vi a foto aí. Então, assim que isso começou no Brasil, né? Então, e anos depois, né? Aí mais ou menos aí uns 60 anos depois aí, essa foto aqui, ela também é animadora, né? Porque a gente vê aqui esse versículo de Isaías, lá em Isaías 60:22, onde Deus diz que o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então é muito bacana, né? É só uma ilustração, né? Não está todo mundo do Brasil aqui, né? Mas tem um grupo bacana aqui, que é o Encontro dos Jovens, que tem, né? Isso foi lá em Floripa. E aqui destacado aqui nos círculos, aqui a gente tem o Jim e a Marge, o Ken e a Carol, o Oswaldo e a Lenir aqui. E muitos outros, né? Muitos outros que estão participando aqui, muitos outros amigos
tão queridos aí. E além desses, né, muitos outros mais aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Que tem a ver com essa história que a gente pode olhar aqui eu fiz aqui uma espécie de uma árvore genealógica, né? Então, a gente vê que começando lá com o Carson e com o Art, né, que compartilharam com a Ana o assunto do Evangelho, que aí então o Arnold passou a crer, e aí teve o Jim, né, como filho, que casou com a Marge, junto com o Ken e Carol, vieram para o Brasil. E aí aqui, assim, tá bem resumido isso aqui, né? Tem muitas outras histórias aqui, né, paralelas a essa, né? Mas eu coloquei essa para poder chegar aqui na gente, tá? Até essa foto aqui de baixo, né, onde está o Douglas, o Almir e eu, né? Eu falo que é o meu pai e o meu avô aqui espiritual, né? Meu pai está aí na apresentação também, mas como se fossem meus pais aqui, assim, que na caminhada com Jesus. E aí, então, depois do Jim, ali eu coloquei aqui na sequência aqui a Ieda e o Fernando, junto com o Douglas e Evelyn, né? Porque foram esses, o Douglas e o Fernando, que falaram com o Almir, como ele falou no começo da apresentação, né? Que ele e o Rogério vieram falar comigo na universidade, né? Assim foi com o Almir também, né? Com o Douglas e Fernando convidando ele para participar, para ler as escrituras. E aí, Mitz e Almir, né? Algumas fotos aqui interessantes, bacanas, né? Olha aí. E chegou então na gente, né? Então aqui a gente tem também os anos, né? Se a gente olha aqui, né, de 1900 a 2003, né? Então quase 100 anos, né, de história. Muito bacana aí, contados aqui nessa árvore, né? E aí a nossa caminhada começou em Floripa, né? Então aqui a gente tem uma foto da turma de Floripa. Foram anos muito bacanas, né? 2003, 2004, 2005. Esse foi um encontro de final de ano que a gente faz, muitos amigos aí bacanas, conhecidos aí também. E aí, alguns momentos aí nossos primeiros anos em Floripa, né? Encontro com o pessoal, naquela época lá, poucos casais ainda com filhos, né? Essa foto aqui já estaria muito maior hoje, né? E outros encontros, tal, e aqui as meninas dormindo, né? Foi interessante como o Almir comentou mesmo, né? Que a gente fazia os encontros durante a semana e a gente procurava terminar cedo, né? Mas quase sempre elas voltavam dormindo para casa, né? Então até chegar em casa estavam as duas dormindo no carro e aí tinha que colocar elas direto na cama, e tal. Mas era uma alegria para a gente, para as crianças também. Sempre foi muito bom. A gente sente saudade aí desse tempo aí. E aí então, agora estamos aqui na Alemanha. Então a Alemanha, a gente completou um ano, né? E parece bastante tempo, mas nossa, é pouco, né? Durante esse ano a gente passou pelo processo de chegada, né? Aqui está uma foto da gente chegando no aeroporto aí, né? Com as malas. É assim que a gente veio, né? De mala, mas sem cuia, Soninha, porque eu não sou do chimarrão, né? Ainda. Viemos de mala, mas sem cuia. E aí a parte de se instalar, né? Então aqui a gente colocando aí um papel de parede e mobiliando, né, o apartamento, passando por tudo isso aí, né? E uma parte grande do processo é o aprendizado do idioma, né? Então a gente tem uma foto aqui da Suzana aqui, ó, estudando alemão, como ela sempre faz, de uma maneira muito dedicada. E eu achei bem interessante esse momento aqui, eu registrei, eu fiz questão de tirar essa foto, que aí o Davi fazendo a lição de casa também ali, a Marina também. Aí, vocês perguntar, faltando a Helena, né? Aí eu falei, onde é que tá a Helena, né? Aí eu fui lá no quarto dela, tava ela lá no celular, né? Aí eu falei, caramba, gente. É um desafio, viu? É um desafio nosso, acho que não só nosso, né? Em geral, assim, a gente está numa época bem desafiadora, né? Para os nossos filhos, né? E a Helena, ela está com 12, então, além das questões de adaptação, tem as questões da adolescência em si, né? Mas, olha, eu vejo progresso a cada dia e me animo muito, né? Mas é um processo, né, com um passinho de cada vez. E aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui também. Tchau.
Aqui a gente está... Esse vídeo foi feito aqui. A gente mora num prédiozinho. Aqui os prédiozinhos são baixinhos, assim. Um prédio de 2 andares. A gente está no nosso prédio. Ali eu estou filmando elas indo para a escola, as duas. Elas vão de ônibus, né? Vão sozinhas. É tudo também bem diferente aqui, né? E aqui um do Davi também. Mesma coisa. Vai sozinho, vai com os amigos ali, ó. Davi? Não tem um alemão nessa foto, nesse vídeo, tá? É 2 indianos, uma russa, que é a nossa vizinha aqui, e um brasileiro. Tem bastante estrangeiro aqui, é uma mistura muito grande. E aí, o assunto do evangelho aqui na Alemanha, né? É um assunto que está bastante no nosso coração, assim, né? Realmente é uma coisa que nos alegra muito mesmo poder compartilhar a mensagem, né? E a gente sempre escutou assim falar, né, que a palavra evangelho é uma palavra assim que antigamente ela era usada no cotidiano, né? Eu achei muito legal esse livro aqui do Flávio Josefo, que ele se chama Guerras Judaicas. E aqui está o texto grego e aqui embaixo a tradução em português, né? E aí o texto em português é: para Floro, a boa notícia era tremenda e determinado a acender a guerra, não respondeu aos embaixadores. Um texto, aparece a palavra evangelho, né? E a tradução dela é uma boa notícia. Você vê, não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com religião, né? É uma palavra comum, uma palavra do cotidiano, né? Que significa boa notícia. A gente vê ela na Bíblia, né? E ela aparece como evangelho, né? Embora, de novo, citando aí a NVT, a tradução da nova versão transformadora, ela já aparece como boa notícia, né? Eu não sei se a NVI também, não reparei. Mas, por exemplo, na João Ferreira de Almeida, né? Que a maioria de nós usamos, aparece assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, se a gente olha no original, vai estar lá essa palavra aqui grega, né? Ó, você vê que é a mesma que o Flávio José usou, né? Ou seja, é uma palavra comum, né, do cotidiano, né? Então, na verdade, compartilhar o evangelho é compartilhar uma boa notícia, né? Qual é a boa notícia, né? Jesus é a boa notícia. Então, a gente tem aqui vivenciado isso em alguns contextos, né? Eu vou compartilhar agora um pouquinho com vocês algumas histórias, assim, algumas experiências desse primeiro ano, tá? Na universidade, né? Aqui está o Vôlei, um grande amigo aqui de Arren, e eu, na frente da universidade. E aí a gente, um dia, fez esse videozinho aqui dos nossos pés. A gente estava num momento desses, como eu comentei, né? Que aconteceu com o Almir, quando Douglas e Fernando convidaram o Almir para estudar a Bíblia, e Almir e Rogério me convidaram, e assim aconteceu com muitos de nós aqui. E aí, em Romanos, no capítulo 10, de 13 a 15, está escrito assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, beleza, simples, e assim tem que ser. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Pois as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem boa nova. E aí eu lembrei muito, assim, dessa passagem aqui, quando a gente estava nesse momento aí. Mas você vê que, na verdade, me chama muita atenção esse versículo, porque ele não diz assim, ó, quão belos são os lábios ou a boca dos que trazem as boas novas. Ele diz quão belos são os pés, né? Que realmente o nosso papel é levar, é dar o recado onde a gente estiver, né? E olha, esse caminho aqui da universidade é duro, viu? A gente foi assim algumas vezes, a gente não foi muitas vezes, né? Eu já comentei isso aí com o Almir também, conversei com ele esses dias. E ele fez uns comentários muito bacanas de que realmente a época hoje em dia é diferente, né, do que era antigamente. Junta-se a isso ainda o mundo, né, aqui da Alemanha, que é um país altamente secularizado, né?
quer dizer assim que se esqueceu mesmo de Deus, né? E Deus não é mais um assunto assim das vidas deles, né? Isso a gente chama de secularizado, né? Então a gente vai e fala com as pessoas e é não atrás de não, né? Agora a gente vai, a gente segue com ânimo, porque a gente tem certeza que tem alguém ali, né, que Deus tem preparado, né? Assim como Ele me preparou, como Ele preparou o Almir, como Ele preparou tantas outras pessoas, para que outras pessoas chegassem, convidassem e as pessoas aceitassem, né? A gente vai seguir, né? Mas eu queria mostrar também um outro caminho para vocês aqui, ó, compartilhar um outro caminho, que é o caminho através de amigos ou amigos de amigos, vizinhos, família, e a lista segue. Relacionamentos, né? Então, eu vou contar algumas histórias de relacionamentos desse primeiro ano aqui, né? Esse é um grupo de estudantes, são estudantes da universidade que já são tem a ver assim com a turma, né? Tem os pais participarem em algum momento, né? Através da turma, né? Ou são amigos, conhecidos, vão chegando, né? Embora também tenham chegado alguns que não, que é algo novo, que estão no processo de conhecer Jesus, né? Mas é um grupinho que se formou assim com a nossa chegada e foi muito animador. A gente tem andado juntos, tem sido muito legal. E a gente pede muito, né, para que eles realmente tenham no coração esse assunto, né, de convidar outras pessoas, convidar os amigos, convidar a família, enfim, né, para que a mensagem realmente seja levada aí adiante. Aqui ainda desse grupo, né, o grupo de estudantes, ele é um grupo interessante assim porque ele é muito dinâmico, né? Então assim, ele chega, né, ele estuda, ele se forma, vai embora. Então, o grupo, ele cresce, diminui, fica ali, né? Uma hora você fala, vai acabar o grupo, aí daqui a pouco chega mais alguns, né? Como, por exemplo, agora, a chegada da Isabela e do Bruno, né? O Tom tá aí, que é o pai da Isabela, né? E aqui o Bruno, que ele é sobrinho do André Nelson. O André Nelson ali de Campinas, de Vinhedo. E eles chegaram para passar um ano aqui, estão participando do grupo e foi num momento desses assim, né, que um estudante tinha se formado, estava saindo, uma outra também saiu e aí eles chegam e aí anima muito, né? Tem sido muito bom para a gente aí também, para o nosso grupo aqui, para os estudantes. O Ivan também é um brasileiro, né? Então assim tem 3 brasileiros participando aí no grupo, mas a gente só fala em alemão, né? Porque é um assunto importante assim para a Isabela e para o Bruno, né? Eles vieram passar um ano aqui e eles querem aprender alemão, né? Então, se a gente ficar só falando português, né? Ia ser uma pena. Então, a gente fala em alemão mesmo porque tem outras pessoas lá que não sabem português. Mas, né? É uma deucidência aí, tá chegando os brasileiros no grupo aí. O Ivan chegou também. E o Ivan foi um barato, assim, porque essa semana ele levou a namorada dele para a reunião, né? Ela participou lá pela primeira vez. E um dia antes ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha convidado uma amiga também. Então é muito animador isso, né? Esse é um caminho interessante, né? Da mensagem fluindo dessa maneira aí. Aqui é uma foto também que mostra muitos amigos aqui de Aachen e mostra assim várias gerações, né? Tem um pessoal, né? Que já está há mais tempo aí caminhando a caminhada, né? Tem um pessoal aí da geração aí dos 40, 50, tem os estudantes, geração de 20 anos por aí, tem os mais novinhos aqui. Mas foi uma festa do meu aniversário, que eu convidei o pessoal a participar, e aí eu achei muito legal isso aí, de reunir essas gerações, né, para as gerações estarem interagindo entre si, né. E eu queria destacar aqui nessa foto, essa pessoa aqui de cima, ó. O nome dele é Udo. E, assim, de todos que estão presentes aqui, o Udo é o único que não conhece Jesus. E aí foi muito legal, assim, ele participar, porque ele pôde ver, assim, que nós somos pessoas normais, né? Ele sentou na mesa lá com o pessoal bateu papo, tomou uma cervejinha, deu risada, comeu churrasco.
E aí talvez ele tenha saído de lá sem nem saber, assim, que era um grupo de amigos cristãos, assim, que estava ali, sabe? Para ele foi um grupo de amigos, né? E isso, né? Aí depois de um tempo, aí eu falei com a esposa dele, né, que está na foto também, que já é cristã, e falei, olha, eu queria conversar com ele sobre esse assunto, né? Conversar um pouquinho com ele sobre Deus, tal. Aí ela falou para ele, ó, o Fábio quer falar com você. Ele é alemão, tá? Ela é brasileira e ele é alemão. Aí o que o Fábio quer falar comigo, tal? Vai lá, ele vai falar com você, ele vai falar com você. Tá? Aí depois passou uma semana ali, ele não tinha conversado com ele ainda, e ela, o que ele quer falar, tal? Ela falou, ele quer falar sobre Deus com você. Ah, mas comigo? Mas ele sabe que é difícil, né? Aí ela falou, ele sabe, tal. E eu achei muito legal, assim, porque ele poderia ter falado assim para ela, né? Depois que ele descobriu que eu queria falar com ele sobre Deus, ele poderia ter dito assim, não, então diz para ele nem me procurar, tal. Não. Então foi muito animador isso aí. Ela está indo agora dia 7 para o Brasil e ele vai ficar sozinho e eu vou combinar com ele para a gente ir lá bater um papinho. Um assunto de oração muito interessante isso aí. Aí, aqui é uma foto também que mostra vizinhos, amigos, né? Foi aqui em casa. Então, a gente olha nessa foto aqui, tem duas famílias, uma família da Índia e uma família da Rússia, e um vizinho aqui, solteiro, né? Ele nasceu na Alemanha, mas ele é de descendência da Turquia. E eles estavam todos reunidos, a gente, né, comemorou aí e tal, foi muito legal. E a gente tem orado muito por eles, né? E a gente tem entrado devagarzinho no assunto, né? Conversado com eles sobre Deus, devagarzinho. E a Suzana e eu temos orado, né? Para que Deus abra uma oportunidade para a gente entrar nas Escrituras com eles. Mas o que a gente tem experimentado é contextos culturais, nossa, muito diferentes, né? Por exemplo, aqui na esquerda, essa foto eu tirei essa semana, né? Foi na frente da casa de uns amigos da Índia, né? Que eles estavam comemorando alguma festa. E eu não sei o que que é, né? E eles fazem essas... Nossa, coisa mais linda isso aqui, ó. Um pozinho assim, colorido, lindo, lindo, né? Mas que realmente são questões aí religiosas, né? Tem os significados para eles, né? Eles são hindus, né? E que para a gente realmente é algo novo e eu estou bastante curioso assim para conversar com eles sobre isso, né? E conhecer mais sobre a vida deles aí, né? E orando para que Deus também dê oportunidade para eles conhecer sobre a nossa. E os amigos da Rússia, muito interessante assim, porque é algo totalmente desconhecido assim. Um dia a gente estava na mesa, a gente tem relacionamento muito bom com os filhos deles, né? Eles têm a mesma idade que os nossos. E aí a gente estava falando do assunto ali estava conversando em alemão, né? Falando do assunto assim sobre espírito e tal, né? Sobre fantasma. A gente estava falando do fantasma, do Gasparzinho e tal. E como é que é a palavra fantasma, né? Mas também pode ser espírito, né? Aí eu falei, por exemplo, né? Espírito Santo, né? Aí esse menino aqui ele perguntou, o que que é o Espírito Santo? Aí, nossa, fiquei assim, nossa, que legal, assim, eu nunca ouviu falar do Espírito Santo, né? Como é que você explica, né? Aí eu expliquei para ele lá mais ou menos o que era o Espírito Santo, né? Mas olha que interessante, como é algo totalmente novo, totalmente desconhecido, né? Então é assim, gente, né? Contextos culturais, religiosos, totalmente diferente com essa turminha aí, né? Que também está orando para Deus abrir aí oportunidade. E ainda nessa linha aqui de vizinho é o Simão aí, né? Essa foto aqui da esquerda é da nossa sacada, e ali do lado é um outro prédio. E aí, se a gente olha ali em cima, né, eles têm, assim, um apartamento que eles fazem no telhado, né, como se fosse o sótão, assim. E ali mora o Simão, morava até hoje. Hoje ele se mudou para a Bulgária de volta. E um dia eu estava fazendo um churrasquinho aqui, e aí ele apareceu na janela lá. Apareceu, ficou olhando e tal, aí eu puxei um papo daqui para lá, né, gritando um do lado um do outro, né. E aí eu falei, um dia você vem aí, comer um churrasquinho e tal. Ele falou, opa, vou sim e tal. Ficou naquilo, né? Depois, faz umas 2 semanas mais ou menos aí, ele apareceu na janela de novo, eu estava de novo fazendo um churrasquinho, né? Eu falei, ainda não deu certo, né?
Aí ele falou, eu tô indo embora. Eu falei, nossa, pô, você tá indo embora, quando é que você vai e tal? Ele falou, daqui a 2 semanas e tal. Eu falei, nossa, a gente precisa combinar alguma coisa. Mas fica naquilo, né? Como é correria, né? Passou e ia chegar a hora de ir embora e a gente não tinha feito nada. E aí, nessa semana, na quarta-feira, estava andando ali na rua e aí encontrei ele. Primeira vez que eu encontro ele, a não ser na janela, né? E aí conversei um pouquinho com ele, ele falou, tô indo sábado e tal. Eu falei, puxa, né? Nem deu tempo, né? Tal, tal. Ficou por aquilo, né? Aí na sexta-feira, ontem, eu estava ali na sacada, por acaso, fui ali limpar alguma coisa assim, né? Tava limpando ali, e aí ele apareceu lá na janela. Ele falou, ô, Fábio, você tá por aí, vai ficar aí e tal? Eu quero aí levar algumas coisas que eu tô arrumando apartamento e tal. Eu falei, você quer que eu vá aí? Eu falei, pode ser. Aí eu fui lá, aí ele me deu umas coisas que ele não ia levar e tal. E aí ele falou assim, eu falei, você tá precisando de alguma coisa ali para hoje? Posso te ajudar? Ele falou, você tem carro, né? Tenho. Você pode me levar em tal lugar? E depois fazer o seguinte, aí eu vou ganhar tempo e aí a gente pode fazer um almoço junto. Eu falei, legal, fechou então. Aí a gente ganhou tempo, né? Com as voltas de carro e aí ele veio aqui em casa. Ele veio aqui, fez uma comida búlgara, mas que é meio grega tal. Sentou na mesa com a gente, com a família ali. E nessas andanças de carro, uma hora ele me perguntou assim, mas o que você veio fazer na Alemanha? Aí eu expliquei para ele, assim, de um jeito bem natural, né? E aí ele ficou quieto, me olhando, eu falei, não gostou, né? Aí ele falou, nossa, que legal, tal, porque eu tenho bastante vontade aí, né, de conhecer mais sobre a Bíblia. Aí eu falei, legal, né? A gente pode conversar bastante sobre isso. No último dia dele aqui, né? Mas passou o dia inteiro aqui. A gente almoçou, tal. Depois do almoço a gente foi ali na sala tomar um cafezinho. E aí a gente sentou ali e ele falou: "Vamos ler a Bíblia?" Isso Eu, ontem, né? isso ontem. Falei: "Vamos." Aí ele puxou no celular lá a Bíblia em búlgaro. E eu fiquei ali, ele fala alemão, mas ele prefere falar inglês. A gente foi conversando em inglês ali e tal. E aí a gente leu ali João, né? E aí eu falei para ele assim, traduz para mim aí como é que está escrito aí. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele foi assim, ele parou ali no verbo, ele falou assim, olha, eu não estou conseguindo traduzir essa palavra, não é bem assim, só palavra, é algo como se fosse assim uma ação. Ele sabe a palavra no Google ali, eu falei, nossa, achei tão interessante aquilo. E a gente ficou, acho que não sei, umas 2, 3 horas ali conversando, tal, e nos versículos de 1 a 5 ali, né, de João, né? E aí ele falou, se você quiser, a gente pode continuar, né? Quando você voltar, ele falou, vamos sim, vamos sim. Aí, então, estamos combinados de fazer online aí, né? E eu também estou conectando ele com um amigo que eu conheço lá na Bulgária. De repente dá certo também. Então, gente, assim, para finalizar, é isso aqui, né? Hoje nós estamos aqui no dia 29/10, no ano de 2022. Eu fico imaginando essa história aqui, sei lá, 2122, né, que chegue alguém que vá fazer uma apresentação, né, e possa mostrar aqui assim uma árvore genealógica, né? Eu tenho a certeza, né, que isso vai continuar acontecendo como aconteceu até agora, né? A gente vai continuar espalhando essa mensagem, essa boa notícia. E aí eu que termino com essa frase aqui do Ken, que ele escreve nesse livro que eu comentei, chamado A Turma. Minha esperança é que, ao ler essa história, você se sinta estimulado em sua aventura pessoal com Deus e se sinta parte de um desses momentos onde pessoas comuns são chamadas à obra extraordinária dele. Então é isso. Pessoas comuns, como Aramir e Rita disseram, os queridos anônimos de Deus, cada um de nós, né? Como parte disso que Jesus falou, peçam para Deus enviar trabalhadores, né? Fazendo essa obra, né? Tá aqui, chamados à obra, ao trabalho extraordinário dele, né, gente? É isso aí, tá? Então agora
eu abro de novo aí, passo para o Almir de novo. E estamos aqui animados de passar esse tempinho com vocês. Muito bom, Fabião. Bom mesmo, cara. Muito bacana, muito animador, viu? Certamente, pelo poder do Senhor, né? Que trabalha até agora, e o Pai trabalha também, aqueles quadradinhos lá embaixo estarão preenchidos muito antes do ano 2122, porque o Pai não descansa e a vitória de Jesus é certa, né? Muito bom, gente. Então, agora vamos abrir aí para quem quiser comentar, qualquer coisa, perguntar, beleza? Fiquem à vontade, então. Quanto é que está o jogo? Tá tudo Ô, bem. Fábio, Opa! é o Renato de Floripa. Ah, Ô, Renato. Bom, Beleza. eu pensei que tu ia botar aquela mesma pergunta do joinha depois da apresentação que tu fizeste. Ah! Legal. Depois nós vamos praticar isso aí, hein? Do joinha aí, ó. Tá bom. Legal, bom ver vocês aí. Vamos te ouvir aí, Renato. Obrigado. Fábio, qual a idade dos seus filhos? A Marina tem 15, a Helena vai fazer 13 daqui a 2 semanas e o Davi vai fazer 8 semana que vem. 15. Ele vai sozinho para a escola. Me chamou a atenção aquilo, que ele vai só para a escola. Que bonitinho. A gente mora do ladinho da escola, né? Mas mesmo que não fosse do ladinho, é que eles fazem isso assim já. É bem comum. Pequenininho, Ô, Fábio, você falou o nome do seu amigo, aquele, Udo, né? A gente vai estar orando por ele. Mas o seu amigo búlgaro, esse, qual é o nome dele? Simeon. Como se fosse Simeon. Obrigada, Ok. Ana Rosa. A gente está orando por essas pessoas aí. Muito bacana, muito animador isso tudo, viu, Fábio? Para mim, anima demais isso daí. Obrigado, querido. Fábio, voltando para aquele assunto da fotografia dos indianos, né, que tinha umas coisas espirituais assim, vocês participaram de alguma coisa na casa deles ou com eles, onde havia alguma coisa espiritual deles? Não, só realmente isso aí, né? Por exemplo, foi essa semana. Ela me disse, olha, essa semana nós estamos comemorando isso, tal, e fica ali as coisinhas ali expostas. É que o Davi foi brincar na casa dele, né? Daí você viu. E teve uma outra também, Gláucia, faz mês mais ou menos, 1 mês e meio ali também, numa outra casa que eu fui lá, tinha lá assim como se fosse um templozinho, aí tinha lá acho que era um elefante, assim, tal, né? E eles montam aquilo ali fica ali, e eles ficam colocando ali comida todo dia, tal, e, né? Mas não sei se tem um momento, assim, de um ritual, assim, que eles fazem. Se tiver, eu não participei, não, Glaucio. Porque aqui na Turquia é bem, sabe, em todos os lugares, né? Aí é muçulmano, Eu vivo, né? Então, assim, fiquei curiosa, assim, como vocês lidam convivendo com pessoas que, de repente, convidam vocês, né? Porque vocês estão convivendo, né? Para participar de alguma coisa que é, assim... bem... Eu participaria, né? Perguntaria bastante, tal, ficaria bastante interessado na vida deles. Entendi. Né? E à medida que eles, né, forem também ficando interessados nas nossas, isso aí é Deus trabalhando, né? Mas a gente pode ir assim sem medo, né? Deus está cuidando. Mas, Gláucia, depois a gente conversa mais sobre o assunto do muçulmano. Com certeza. Eu tenho tantas perguntas, eu não vou nem começar aqui. Estou com a lista de perguntas. Depois a gente conversa. Legal, vamos. Vai ser legal. Oi, Fábio. Joel aqui. Ô, Joel, Rosane. Oi. Bom?
Tudo. Uma boa tarde a todos aí, uma boa noite para vocês. E eu queria primeiro parabenizar pela tua explanação do teu tempo aí, te abrindo de forma tão bonita, né? E uma coisa que a gente tem que saber, né, é que assim a evangelização ela começa na verdade dentro da sua casa, né? E evangelizando os seus próprios filhos ali, começa, né, aquele trabalho miudinho, e depois ele vai se expandindo, né? Tudo a gente vê na Bíblia, ali, Saulo, né, fazendo o trabalho de evangelização por toda aquela região, né, que ele evangelizou, a gente parece que é fácil, né? Parece, Paulo foi para um lado, foi para o outro. Mas provavelmente a gente imagina que Paulo foi de avião, daqui para lá, de lá para cá, né? Andava, todo mundo recebia Paulo batendo palmas, né? A gente imagina que é assim, e não foi assim, né? Paulo andava de a pé, quando tinha um cavalinho estava bem bom, né? Era bem-vindo em alguns lugares, mal visto em outros lugares, tinha que lidar com pagãos, tinha que lidar com pessoas exatamente como você está aí, exatamente a mesma situação. Só que Paulo tinha a graça de ter o Espírito com ele. Paulo sabia, teve contato com Jesus, né, que foi o mais lindo, né, na estrada de Damasco, e o Espírito estava com ele. Então, nada para ele era dificuldade, nada para ele era difícil, nada para ele desanimava. Ele tinha que falar com pessoas estranhas, com pessoas que eram relutantes, com pessoas que aceitavam, mas nada disso era problema para ele, porque ele estava com o Espírito de Deus. E aí eu vejo você, o simples fato de vocês sair daqui para ir para essa distância toda é porque o Espírito está com vocês. E eu dou os meus sinceros parabéns, eu, a Rosane, por essa missão tão bonita. E não é fácil. Quando você pensar que está difícil, você lembra assim, puxa vida, mas no tempo de Jesus, no tempo dos primeiros, além de ser difícil, ainda tinha um império romano que perseguia. Então era muito mais difícil e floresceu. Então não vai ser agora que vai acabar. Hoje nós temos liberdade para todo mundo ouvir. Então, quando tu pensar que é difícil, lembre-se que os primeiros passaram muito mais dificuldade. Meus parabéns. Legal, Joel. Sempre muito bom mesmo lembrar isso aí que você falou. Obrigado mesmo por ter lembrado a gente, tá? Você vê que eu sempre comento ali que as histórias, né, do Paulo, a maioria das viagens ali estão ali no livro de Atos, né? E eu sempre brinco assim, né, que talvez deveria chamar Atos dos Apóstolos por meio do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos, né? Porque realmente a obra é dele, né? Saudade de vocês, Joel, Rosane. Beijo. Um beijo. Pois é, nós também, já estão quase chegando vocês, né? Então. Quase. Fábio, aqui o Roberto e Rosana. Só queria fazer um comentário que a gente ficou impressionado, rapaz, em ver essas fotos dessas pessoas, porque vocês estão um ano aí, né? Um ano é muita adaptação, né? E o que vocês falaram, outros também já têm dito, é um solo difícil, é um solo de pessoas muito secularizadas, com muita vacina já contra, né? Então, ao ver você com essas pessoas ao redor, véio, assim, mostra muito como Jesus, o Espírito Santo tem levado vocês aí, né? Imagino que você tem muita outra história que você não contou, né? São as lutas que vocês tiveram, adaptações de família, etc., etc., que não vem ao caso aí, mas é bacana de ver essa atuação de vocês, o Espírito trabalhando em vocês, dando essas pessoas, e eu concordo muito com o Joel, a nossa tarefa é jogar semente, né? Ele tem que fazer crescer, não tem jeito. A gente joga semente, espera, porque lá fala, né? O reino faz com que a semente cresça por si mesmo. Então, muito animador, parabéns. Legal, Roberto, obrigado. Até uma coisa que eu queria comentar também, assim, né? Realmente, assim, todo mundo falava pra gente, né? Não, né? Primeiro ano é adaptação, chega devagar. E eu pensava assim, não, é isso, vai ser rapidinho e tal. Aí, nossa, eu vejo que, olha, um ano e ainda estamos no processo de adaptação, né? Realmente, assim, é devagarzinho a coisa. E eu estava pensando nisso ontem, né? Que
ontem, assim, foi um dia que eu queria ter preparado, assim, essa apresentação de hoje, né? E eu tinha reservado para isso, né? E aí estava lá fora, como eu comentei, fazendo aquela limpezinha, aí chega lá o Simão, me chama e eu fiquei com ele até 8 da noite. Ou seja, não tive tempo para preparar a apresentação. Você vê, né? Por quê? Porque de manhã a Suzana está fazendo alemão, né? Aí depois, assim, aí tem um almoço, né? Aí eu tenho percebido assim, puxa, ela está chegando no final do curso, ela tem que fazer uma prova, ela tem que se dedicar. Aí eu, então, quando eu posso ali, eu preparo o almoço, e aí à tarde, aí ela quer estudar, aí eu percebo assim, ó, seria bom dar uma saída com o Davi, aí, né, quando dá, eu saio com o Davi, e aí, sabe, o tempo que sobra realmente é muito pouco, então é muito animador ver que o Espírito Santo vai fazendo, né, nem nada que a gente programa, nem planeja, e às vezes acontece um encontro como esse com o Simão aí, num tempinho, né, que sobra, assim, né, um trabalho que eu vou reservar o dia todo para fazer, tal, vou planejar, acontece, né? E é realmente assim, nós estamos vivendo a fase, meu sogro que fala, essa da conta da bagunça, você tem que dar conta da bagunça agora, né, que é tarefa, escola, almoço, e aí o trabalho, né, de evangelização, acho que fica aí como o Joel comentou, na vivência, no dia a dia, no tempinho que sobra e vai acontecendo, né? Ô, filhote, uma pergunta aí. Aqui é João Ilu de São Paulo. Onde que eles estão? Tudo bem, Suzana? Bom te ver também. Fala, Dioninho. Nós estamos aqui no aeroporto de São Paulo com um monte de afegão já esperando aí infraestrutura para que chegaram foragidos, né? Nós vivemos... Não, refugiados. Refugiados, Nós vivemos um mundo de circulação de pessoas. E, consequentemente, o preconceito aflora também, né? Porque eles também trazem problemas sociais e várias coisas acontecem, mas também acontecem muitas coisas boas, a diversidade, costumes, comida, tudo, né? A minha pergunta é, vocês são estrangeiros aí, certo? Vocês têm sentido algum tipo de preconceito, não sei, falar um pouquinho sobre isso? Olha, Dioninho, aqui, como tem muito aqui, né, realmente é um negócio muito comum, né? Então, e como o pessoal gosta de brasileiro, acaba sendo fácil, assim, né? Então, a gente não sente muito, não. Mas eu percebo, por exemplo, assim, né, a gente está também num processo de assim, procurar uma casa, né? E aí a casa aqui é assim, ó, tem uma casa para alugar, tem 20 pessoas interessadas e o dono da casa escolhe quem que ele quer, para quem que ele quer alugar. E aí, assim, a gente, né, teve uma casa assim que pareceu muito interessante, assim, aos nossos olhos, e aí não deu. Aí eu fui conversar com o pessoal da imobiliária, entender, né, assim, só para eu poder me preparar para os próximos. E eu perguntei para ele, será que tem alguma coisa, assim, pelo fato da gente ser estrangeiro e tal? Ele disse que não, né? Mas pode ser que tenha aí, sabe? Né? Que eles dêem preferência para um alemão. Nada assim que eu tenha sentido assim. No dia a dia eu também não sinto assim, sinto dificuldade por causa do idioma, mas acho que não preconceito. A gente sente um pouco de dificuldade de lidar com a diferença cultural, né? Assim, às vezes, né? A maneira, né, deles agirem, né? Do alemão agir assim, a gente às vezes tem a nossa e às vezes isso choca, mas a gente tem que aprender que a deles é assim, né? Eles não estão sendo rudes, eles estão sendo diretos, é diferente, né? Então, a gente, a princípio, acha que é um tratamento rude. As meninas estão fazendo aula de piano, a Helena fez, acho que umas 2 semanas e correu. O professor assustou ela, né? Ela, não dá, tal. Aí a Marina continuou, na guerreira e tal. Aí agora também, semana passada, a professora falou assim, você não faz esse erro besta de novo. Ela não gostou. Aí ela, nossa, chegou em casa, papai, eu quero mais, tal, né? Não tem como trocar de professora. Aí eu fui lá, falei com uma outra professora, assim, né? Falei assim, você não tem vaga aí? Pareceu ser uma professora querida. Mas por que você está querendo saber? Não, é porque a minha filha aconteceu isso, tal. Aí ela falou, mas eu também xingo meus alunos. Então acho que não vai adiantar.
Porque, assim, é o jeito dele, sabe, assim. Então, é isso aí, mas não é, assim, uma questão de, né, de sentir preconceito, nem não é, mas é de aprender a lidar com as diferenças aí, né? Obrigado. Valeu. E Glaucinha, 00:15, tá firme aí, hein? Quem? A Gláucia, 00:15 lá na Turquia. Nossa. O Fábio. Firme e forte aqui. Minha cabeça tá, ó. Quem que falou, Jacó? Jacó, isso. Eu sou amigo do Rogério, lá de Ribeirão Preto, e do Aramiro e da Rita. Parabéns pelo trabalho seu, tá? Os anônimos, queridos anônimos, né? Mas, assim, tem aquela passagem que me impressionou muito, Caminho de Emaús, né? Que eles conversam com Jesus, e fala assim, pô, mas ele morreu, não sei o que e tal, e aí ele fica ouvindo, né? E aí ele chega e fala assim, mas vocês são burros? Ele fala assim, tardos de entendimento. Ele é duro. Eu falei, será que eu li isso mesmo? Leia para sua filha essa passagem. Jesus às vezes é duro. Boa. Entendeu? Leia essa passagem. Você chamou os caras de burro. E aí depois ele vai descrevendo desde a... Boa, assim, Jacó, obrigado. E ele vai descrevendo e fala assim, olha, lá mataram os profetas, né? Caim matou Abel, e aí ele vai descrevendo, era necessário que eu morresse, que ele morresse, entendeu? E aí ele explica, né? Fala assim, agora está claro para vocês. E aí no final eles têm a revelação, né? E o coração deles fica cheio. Né? Legal. Então isso é importante. Tá. Eu tenho muito contato com alemães. Eu tenho uma aluna aí que eu dou aula no Studienkolleg, né? E eu tenho que ficar lendo aqueles exercícios em alemão e tudo mais, né? E ela fala, os professores são duros aqui, viu? Não é bonzinho que nem o senhor, não. Tá bom, Fábio? Boa sorte aí. Deus lhe ajude. Tchau. Eu era professor também, era professor do IPSC. E não vai mais exercer a profissão? Vamos ver. Estou aqui de licença, a princípio, né? Por 6 anos, e depois vamos ver, né? Até passar esse tempo aí, tem chão ainda, né? Você é professor de? Eu sou engenheiro mecânico. Olha, essa minha aluna, ela falou que, não sei se você conhece esse sistema, né? Studienkolleg, que é um intermediário entre o ginásio e a faculdade, né? E são alunos do mundo inteiro. E o professor dela é espanhol. Ela fala que ele mistura alemão com espanhol, né? É um excepcional professor, é muito bom. Eu falei, olha, só pela lista de exercícios dele, ele realmente é um cara que estudou muito para fazer o que fez, né? Então talvez se encaixe aí no Studienkolleg, que eles tal, eu não sei como que é a admissão, né, desses profissionais, né? Mas esse professor é um professor espanhol dando aula numa escola, né, alemã. Tá bom? Fica a dica aí. Valeu. Um abraço. Fábio, onde na Alemanha que vocês estão? Qual é a cidade? Nós estamos em Aachen. O Johnny fala que é a cidade mais nordestina da Alemanha, que ele fala que é a Aachen. Fica na fronteira com a Bélgica e Holanda. Aqui tem um ponto que é tríplice fronteira, então só para você ter uma ideia, bem do lado de cá, assim, né? No outro lado, em relação a você. É o ponto mais longe da Alemanha para você. Meu cunhado é de Baden-Baden. Não, Gaggenau. Tá. É perto de Baden-Baden. Tá, legal. Oi, Fábio. Paulo Sérgio Meri, Porto Alegre. Meu doutor do coração e do coração. Nós estamos em tempo de eleições, então a gente está vendo muito fake news por tudo quanto é lado, nos debates também, assim, está bem definido o que é verdade, o que é mentira, e o povo brasileiro todos está vendo isso. Aí eu estava vendo a Jovem Pan, e o Emílio, acho que é que ele tem um programa ali, acho que é o Pânico, né? Isso. E ele chegou assim numa conclusão, olha aqui, eu estou olhando tudo isso aqui, ele é bem brincalhão também, não dá, acabou tudo, é tudo mentira, é fake news, não conseguimos ver nada. O que eu descobri é o seguinte, que
a gente só tem... Dá para ficar só com Deus e a família, e o resto não tem nada. É óbvio que ele não falou de Jesus Cristo, mas a gente sabe que se uma pessoa como essa procura a Deus, ele vai levar a Cristo, né? Aí tem o búlgaro teu, pessoas que estão à espera de alguém para passar uma mensagem. E eu acho que deve ter muita gente que esse período agora das eleições que está a saber o que é verdade, o que não é verdade, porque não consegue ver verdade nos debates, não consegue ver verdade em qualquer outra situação. Então tem muitas... o Emílio, ele disse: olha, parece que disso tudo só fica Deus e a família, porque o resto tudo não tem valor. Ele disse assim, que pulo que ele pode ter agora, se alguém ou ele quer conhecer Deus, Deus leva ele a Cristo, né? Como tem em João 6. E Cristo está esperando que Deus, o Pai, manda para ele, né? Então, é um búlgaro da vida que estava teu vizinho, que estava só numa espera e perguntou sobre o verbo, o que era o verbo, e assim vai indo. Acho que é o nosso trabalho. Um abração para ti. Obrigado, querido. Ana também. A gente se anima muito com essa ideia, Paulo Sérgio. A gente também sabe que e a nossa coisa, o que a gente faz, né? Todos nós aqui, não é nada com multidões, né? A gente sabe que tem uma pessoa, né? Esperando, né? E a gente está aí, né? Aberto a isso, né? Todos nós, nos nossos ambientes, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, todos nós estamos atentos aí, e, né? Tem pessoas esperando aí uma oportunidade assim como essa, né? Isso. Estamos orando por vocês sempre. Obrigado, Paulo Sérgio. Fábio, eu tenho mais uma pergunta, que era a primeira que eu ia fazer, Jacó. Eu fiquei interessado nesse livro, A Turma. Como que a gente pode conseguir tanto Igreja Sem Paredes como A Turma? Olha, Jacob, vai ser muito legal, você vai gostar bastante, viu? Eu lembro que tinha na Amazon. Pessoal, quem está mais por dentro aí? Amazon tinha, né? Tem na Amazon. Ah, ok. Tanto Igreja Sem Paredes quanto A Turma. A Turma eu sei que tem. Igreja Sem Paredes, não sei. Tá ótimo. É muito antigo. Eu tenho a primeira... Tem os dois. A Turma e Igreja Sem Paredes são vendidas pelo Amazon. Só entrar lá. Ótimo. Perfeito. Muito obrigado. Vale muito a pena. Muito legal. Ok. Fábio, Suzana, tudo bem? Ô, Beto. Tudo bom? Só queria mandar um abraço para vocês, dizer que a gente gostou muito. A Rafa teve que sair aqui, mas que a gente estava comentando assim como é bacana de ver a fé que vocês têm, né? E como Deus está usando já vocês nesse relacionamento, né? Com esse dom que vocês têm de falar com as pessoas. E é muito animador para a gente ver isso e dizer que a gente também está orando por vocês e com saudade. Quem sabe em breve aí a gente possa se ver, de repente visitar vocês por aí. Mas mandar um abraço e dizer que foi muito edificante para nós também. Bom, Beto. Beto, uma coisa, Deus é bom, hein? O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Valeu, meu amigo. Fala, maninha. Fala, maninho, beleza? Ô, Suzana, tudo bom? Boa noite, né? Quase madrugada aí já. 11h30. Então, que coisa, hein? Aqui são as 18h30, né? Então, gente, é uma maravilha mesmo falar sobre a palavra de Deus, né? Que bom. Falar e ouvir, né? Legal, maninho. Muito bom. Bom poder estar com vocês aí. Prazer aí. Muito bom mesmo aí essa ação de vocês aí, viu? O ID, né? Isso aí. Parabéns mesmo. São poucos que têm essa capacidade, essa predisposição de agir na obra, assim, né? Muitos dizem que agem, às vezes pela fé, sim, né? Mas com pequenas coisas. Agora, essa daí, esse mover é enorme, precisa de muita coragem mesmo. Coragem, fé. E parabéns, viu? E eu estou ingressando aos poucos aí, né? Isso. Vai Um sim, ritmo meio regional aqui, né? Claro. Seguindo um pouco o padrão de igreja, mas, porém,
a mensagem está sendo maior, né? A palavra está sendo maior. Com certeza, meu irmão. Irmão. É isso aí. Irmão 2 vezes, né, meu querido? 2 vezes irmão. Suzana é minha cunhada e irmã. É. E o pai aqui, então? É pai e irmão? Já pensou? Que legal. Deus abençoe, filhos. Valeu, pai. Tá nevando aí, pai? Tá um pouquinho. Muito frio. Vai vir uma onda de frio, vai ficar mais frio ainda. Um pouco de neve aqui. Santa Catarina já viu, né? Assim, né? Deus abençoe a todos, tá? E gostei muito de participar. Legal que vai participar. Paz do Senhor para todo mundo aí. Falou, maninho. Valeu. Bom descanso aí. Um beijo nas crianças aí também. Obrigada. Beijo. Olha lá, a Rebeca tá mandando tchauzinho. Fábio. Oi, Rose. Oi, tudo bom? Ai, cheguei um pouquinho atrasada, eu fui no pai, fiquei me movendo lá, e aí a América me avisou e eu corri. Mas consegui assistir uma parte, gostei muito de assistir, e agora eu quero saber se a comida búlgara era muito boa. Olha, É gostosa, né? ele me falou assim, ó, vou fazer o almoço. Eu falei assim, mas eu tenho as crianças lá, tá? Você sabe como é que é as crianças, né? Aí ele falou assim, olha, eu não conheço ninguém até hoje que não gostou dessa comida. Aí eu falei, ó, talvez você vai conhecer alguém hoje. O medo. Não, mas as meninas, nossa, que delícia, tá? As duas gostaram bastante. O Davi não adianta, o Davi tá na idade ali. Ele nem quis provar, mas elas eram assim também. Mas, olha, gostaram, a gente gostou também. Chama moussaka. Tem receita, eu vi no YouTube, em português. Tudo. É carne com batata no forno, é bem gostosa. Beleza, querida? Tá em Criciúma? Em Criciúma, um beijão bem grande para vocês, fiquei muito feliz de ver vocês. Beijo também, Rose. Obrigado. Beijo. Ok, gente. Se alguém quer rapidinho comentar mais alguma coisa, mas acho que podemos ir terminando. Se alguém quer sair, fica livre, tranquilo para sair. Mas foi um tempo muito especial. Muito bom, Fabião e Suzana. Uma delícia ver tudo isso, animador. Estamos juntos, sempre orando e também todo mundo que está aqui, né? É uma alegria ver os amigos. Isso aí, gente. Seguimos firme no Senhor. Vamos seguir firme. Firme.